Opa! E aí, tudo bem? Esse é o primeiro versão brasileira. O que a gente vai vir fazer aqui? A gente vai mostrar tudo o que existe no mundo e na galáxia em sua versão brasileira, tá certo? E como não poderia ser diferente, o nosso primeiro versão brasileira é sobre o quê? Sobre a Copa. Quando eu era criança, eu acho que todo mundo aqui, sempre que a gente ouvia falar da Copa do Mundo, o que a gente pensava a primeira coisa? Como que vai ser o mascote, hein? E na década de 70, o México lançou quem? O Juanito, que era esse mexicaninho, né? Em 1974 tinha o Chip e o Tap, que eram esses dois menininhos que representavam o quê? A união das duas Alemanhas. Em 1978 tinha o Gauchito, que era da Argentina, que também era um menininho. Se a gente seguisse essa linha de crianças serem os mascotes da Copa, teremos esse menino aqui, um vendedor de coisas na rua. A gente podia chamar ele como? De dadinho, pode ser, não? Em 1982, a Espanha decidiu usar o quê? O naranjito, que era o quê? Uma laranja, que eles diziam que é a fruta do país, símbolo do país. Decidiram então fazer o mascote uma fruta. Que nem a gente tem hoje mulher fruta, mulher pão, mulher pepino. Aí os mascotes também seguiram nessa onda de alimento. Tanto que em 1986 o México decidiu fazer o quê? Colocar uma pimenta jalapeño, que era o que representava muito bem o México, não é? Se a gente se inspirasse a fazer a versão brasileira do que? De um mascote fruta, a gente poderia fazer o que na nossa versão? Uma fruta que talvez representasse bem o Brasil pelas questões históricas e também pelo acontecido com Daniel Alves. Então a minha sugestão seria fazer o quê? Um mascote banana. Tá aqui, ó. Não tão banana assim. Na década de 90 a Itália trouxe uma inovação. Não era um menininho e também não era nenhuma fruta, nenhum alimento, né? Ia ficar muito feio. Já pensou um mascote pizza, um mascote macarrão todo disforme, caindo. Então a Itália trouxe o quê? Era um boneco, a cabeça era uma bola e formava o corpo, parecia um Lego, cheio de bandeirinha da Itália, era um corpo todo montado. Se a gente tivesse a versão brasileira, com o corpo todo montado, cabeça cheia de ar, a gente teria um tipo de mascote que seria esse aqui, ó, Geise Arruda. Depois ninguém mais quis seguir essa linha bem bosta, de bichos que não existem. Aí o que aconteceu? Os Estados Unidos inovou. Bichinhos! E o que aconteceu? Em 94 os Estados Unidos começou a era dos animais. Ele trouxe o Striker. Sim, um cachorrinho muito simpático, porque é o animal preferido de todos os americanos, não é verdade? Não sei. Em 1998, a França trouxe o galo Futix. Nome feio, Futix. Aposto que faziam piadinhas, me Futix. Em 2002, na Coreia do Sul e do Japão, fizeram 3 mascotes. Por falta de um, tinham 3. Devia ser um bando de maconheiro, porque fizeram esses primos pobres aí do Teletubbies, que eu não sei o que é até hoje. Daí em 2006 a Alemanha voltou com a era dos animais e lançou um leão que fazia chapinha e não tinha calça, e tinha uma bola que fala. Não era eu, não adianta fazer piadinha nos comentários, não era eu. A bola que fala, tô vendo um vídeo dele. Então assim voltou em 2010 a era dos animais com o leopardo Zakumi lá na África do Sul. Zakumi também tem um significado, que é o quê? ZA, que é o código lá da África do Sul, e a palavra Kumi, que quer dizer 10 em várias línguas africanas. O Futix da França também foi inspirado, né, no nome de junção, que é fut de futebol e o X vem de Asterix. Se alguém fizer piadinha com o Obelix, vai tomar no cu. Seguindo esses nomes bonitos de junção e seguindo a tradição dos animais, o Brasil também não poderia ser diferente, fez sua versão nacional. O fuleco, meu amigo, o fuleco. Eu não vou fazer nenhuma piadinha, porque já esgotaram-se todas as piadinhas com o nome fuleco. Teve gente que reclamou do animal, falou, esse animal não representa nada do Brasil. Eu acho que ele representa não só bem o Brasil, como os brasileiros, porque tá sempre enrolado e vive no buraco. E os estádios, hein? Os estádios. O estádio tá caro, o estádio não tá caro, não tem hospital. O Pelé falou merda, o Ronaldo também, o Reinaldo voltou atrás. Vamos comparar com o resto do mundo. O estádio do Juventus, meu camarada. Não tô falando da Rua Javari. O Juventus da Itália. Você sabe quanto ficou o estádio do Juventus, um estádio de última geração? Ele segue o mesmo padrão do Itaquerão e ficou em 500 milhões de reais. E quanto que ficou o Itaquerão? Até onde eu sei, ficou em 1 bilhão. 1 bilhão! Haha! Aí você diz, a versão brasileira ficou bem melhor. Ficou a mesma bosta.
Fora os atrasos, teve atraso pra caramba. Na África do Sul teve muito atraso. Só que um mês antes de começar a Copa, o que aconteceu? Entregaram tudo bonitinho. A Arena Corinthians vai fazer a estreia da Copa sem ter passado pela capacidade máxima. Não fizeram um teste pra ver se cabe todo mundo e aquela merda não vai cair. Pra você ter uma ideia, isso é como se uma menina virgem tivesse sua primeira noite com o Kid Bengala. Vai ter a lotação máxima num lugar que nunca foi ocupado por completo. E olha só que bacana, essa é a lista dos jogadores mais gatos da Copa do Mundo. Portugal, Cristiano Ronaldo. Ah, que gatão, hein? Qual que é a versão brasileira? Nossa, Ramires. Para nossa alegria! Inglaterra tem um Joy Hart. Até o nome é de galã. Joy Hart. Nós temos quem? Davi Luiz. A cara do Garibaldo. A Itália tem quem? Mario Balotelli. E a gente tem quem? O Jô. O outro Jô. Ah, mas a gente já teve jogador bem pior. Aqui a lista vai. Cafu, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho. Então, tá ótimo. Agora eu vou mudar de assunto para um tema que é meio chato, que só de ouvir a gente fica com muita raiva. Não tô falando do Galvão Bueno. Não, na verdade eu vou falar do Galvão Bueno. Porque o Galvão Bueno, ele é o nosso principal locutor esportivo, todo mundo sabe, né? Só que ele é chato pra caramba! Ele é chato pra caramba! Mas é o que a gente tem no Brasil. Os Estados Unidos, de locutor esportivo, tem quem? Mike Goldberg, locutor oficial do UFC. A voz do cara tá em jogo, cara. Tá em jogo. Todos os jogos do UFC é a voz do cara. Assim como tem o Madden também, que pra quem não sabe, o Madden ele era jogador e foi técnico. E hoje ele é um comentarista que empresta seu nome e sua voz pro principal jogo de futebol americano. E um detalhe, hein? O Madden ele é só comentarista. É uma espécie de casa grande e ele tem um jogo. É como se ao invés do FIFA 2014 a gente tem o Casão 2014. E o Galvão, tá onde? Além de encher no nosso saco. Aí você fala, ah, mas já teve jogo do Galvão narrando. Era pirata, meu amigo. E ainda pior, era pro PlayStation 2. Mas você fala, ah, mas tá valendo, o que vale é a zoeira, tudo mais. Nem ferrando, cara. Porque quando lançaram o oficial, quem que chamaram pra narrar? Chamaram quem? Thiago Leifert. Chupa, Galvão! Mas mais irritante que o Galvão, quem que é? Quem? Fazer barulho com vuvuzela. 2010 a África do Sul lançou esse instrumento do inferno na Copa. Daí o Carlinhos Brau, que é inteligente, foi fazer a versão brasileira da vuvuzela e fez o quê? Cachirola. Ele falou que era o sucessor da vuvuzela. E vamos falar a verdade, a vuvuzela era muito chata. Meu amigo, se for bater algo mais chato que a vuvuzela, você não precisa de cachirola, só precisa do Carlinhos Brau. E pra quem não sabe, a cachirola foi inventada pela FIFA. Você que comprou, gastou 30 reais nessa porcaria, se ferrou, você não vai poder entrar no estádio com ela. A última vez que eu lembro de ter gastado o dinheiro com algo que eu não usei foi com a minha esteira elétrica. Vuvuzela, cachirola, uns nomes estranhos, parece nome de bandido. Eu imagino a qualquer momento o Datena falando assim, ó. Vuvuzela e cachirola foram presos com 50 quilos de cocaína pra Copa do Mundo. Me ajuda eu! Esse foi a versão brasileira de estreia, espero que você tenha se divertido. Se você gostou muito, se inscreva no canal. Se você gostou mais ou menos, se inscreve também, comenta, deixa o seu comentário e manda também o seu tema, sua sugestão de temas. E o próximo vai ser sobre as divas. Quais são as divas do mundo e as nossas versões brasileiras? Só pra você ter uma ideia, os Estados Unidos tem essa e a gente tem essa. Esse é a versão brasileira. Até a próxima.